bem-vindos a mais um vídeo do Somos Botafogo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as possíveis saídas de Kanu e Caio Alexandre e jogadores que estão no atual elenco, jogadores da base, que podem ser muito importantes para a temporada de 2021. Então, antes de qualquer coisa, te convido para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like no vídeo e participar, enviar o seu comentário para a gente poder trocar ideias, informações aqui sobre o Botafogo, no Somos Botafogo. Enfim, vamos começar falando sobre os jogadores que estão com saída eminente do clube, Caio Alexandre e Kanu. Começando pelo Caio Alexandre, o Matheus Medeiros do Info Botafogo publicou nas redes sociais e também no seu canal no YouTube que o Botafogo recebeu uma proposta de um clube da Liga Americana, da MLS, pelo Caio Alexandre no valor de 3 milhões e meio de dólares. Isso ficaria aí em torno de 17, 18 milhões de reais. Um valor que seria praticamente todo do Botafogo, já que o clube tem 80%, 90% do volante Caio Alexandre. Lembrando sempre que o Caio tem 21 anos, é um jovem, fez um bom campeonato brasileiro e poderia até se valorizar um pouco mais se ficasse no clube. Enfim, o Botafogo tem uma necessidade momentânea de fazer caixa, então a venda do Caio Alexandre pode ser importante nesse sentido. Um outro jogador que também está no mercado por ter feito um bom brasileiro, apesar do rebaixamento do Botafogo, é o zagueiro Kanu. O São Paulo enviou uma nova proposta no valor de 5 milhões de reais por 50% do passe do Kanu. Nesses 5 milhões de reais, 30% seria para bater a dívida do Botafogo com o São Paulo, ou seja, 1,5 milhão não viria para o clube desses 5 milhões, serviria para bater a dívida do Botafogo com o São Paulo. Então só viria para o Botafogo 3 milhões e meio. Claro que assim, algumas negociações, alguns detalhes só se tornam público após o fechamento da negociação. Com as informações de momento, era melhor ter negociado o Kanu com o Cruz Azul, porque não teria abatimento de dívida nenhum e o Botafogo poderia ficar com o valor total caso o Cruz Azul, após o encerramento do contrato, quisesse comprar o Kanu. Estava ali em torno de 18 milhões de reais. Se o Botafogo fechar com o São Paulo, seria com 5 milhões para 50%, sendo que 1,5 milhão ficaria com o São Paulo para bater a dívida que o Botafogo tem com o Clube Paulista pela contratação do Henrique Almeida, ou seja, só viria, como eu falei anteriormente, 3 milhões e meio. Se for isso, como eu falei anteriormente, é uma negociação ruim. O Botafogo precisa tentar melhorar os valores ou negociar o Kanu com outro clube. Já a negociação do Caio Alexandre é no valor mais interessante e o Botafogo ainda tenta melhorar esse valor. A proposta do clube da MLS foi de 3 milhões e meio de dólares e o Botafogo tenta melhorar um pouco mais esses valores. Enfim, vamos falar agora dos jogadores que atuaram contra o São Paulo. Foi praticamente grande parte da equipe que entrou em campo, jogadores formados na base do clube e que foram bem na partida contra o Tricolor Paulista e que podem colaborar bastante na Série B de 2021. Começando pelo gol, Diego Loureiro, que já agarrou em algumas partidas, Atlético Paranaense, Santos, Palmeiras, Atlético Goianiense, essa contra o São Paulo, já fez algumas partidas no gol do Botafogo, foi mal contra a equipe do Grêmio e se destacou contra Santos, foi bem no último jogo do Botafogo contra o Goiás, fez algumas boas defesas e foi bem ontem contra o São Paulo, defendeu o pênalti já próximo dos 40 minutos do segundo tempo, que garantiu a vitória do Botafogo por 1-0. Então, gostaria de ver um pouco mais do Diego Loureiro e que pode ser importante, interessante o uso do Diego Loureiro na Série B. Lembrando, caso o Botafogo permaneça com o Gatito é convocado, vem e mexe, para a seleção paraguaia, então o Diego Loureiro seria utilizado como segundo goleiro, como goleiro reserva. Um outro jogador que faz parte da base do Botafogo foi o zagueiro Souza, que curiosamente havia perdido um parente próximo um dia antes do jogo, no domingo,
fez a opção de ir para a partida e atuou muito bem contra o São Paulo. É bem verdade que o Souza cometeu o pênalti, não dá nem para dizer que cometeu, já que foi um pênalti inventado. O Souza participou do lance do pênalti, mas não fez nada porque o pênalti foi mal marcado. Então a partida do Souza foi realmente muito boa. Então o Souza vai ser importante, principalmente se confirmar a saída do Canu, porque o Botafogo ficaria com Marcelo Benevenuto, Souza e Rafael Foster. Tem negociações em andamento para a posição de zagueiro, mas o Souza certamente seria muito utilizado para a temporada 2021. Um outro jogador que a princípio começa a temporada de 2021 como titular é o lateral esquerdo Hugo. Vitor Luiz está retornando para o Palmeiras, Guilherme Santos segue machucado e quando atuou como lateral esquerdo não foi bem. Então o Hugo foi bem ontem contra o São Paulo e também é um jogador que vai agregar certamente no elenco para a temporada 2021. Ou seja, falamos aí já de 3 jogadores. Um outro jogador que foi muito bem ontem durante 45 minutos, que foi o tempo que ficou em campo, foi o volante Kaique, que participou de boas jogadas, inversão de jogadas, bons passes, da marcação, foi muito bem contra a equipe do São Paulo, saiu no intervalo por opção do Lúcio Flávio, já que o Botafogo tinha um homem a mais em campo, o São Paulo tinha tido um jogador expulso, o Lúcio optou de tirar um volante e colocar mais um atacante, entrou o Matheus Babi, o Kaique, lembrando que é cria do Nova Iguaçu, veio para a base do Botafogo, está emprestado, o Botafogo tem a opção de renovar o empréstimo do volante. Além dele, Enio ontem fez a primeira partida como titular no campeonato e principalmente no primeiro tempo foi muito bem no jogo. Bons dribles, boas jogadas, é o que nós já falamos até em outros vídeos. O Enio deveria ter entrado antes para jogar pelo Botafogo, ainda quando a equipe tinha chances de lutar contra o rebaixamento. Enfim, só entrou agora na penúltima rodada, fez uma boa partida diante do São Paulo. E um outro jogador que se destacou, mas não é da base, foi muito bem também na partida contra o São Paulo, foi o Varley, jogando de ponta pela direita, aberto pela direita, participou de praticamente todas as jogadas de ataque do Botafogo, além de ter dado assistência para o Matheus Babi ter feito o gol. Ou seja, falamos aí de 6 jogadores, Diego Loureiro, Souza, Hugo, Kaique, Enio e Varley. 6 jogadores que podem incorporar o elenco para a temporada 2021 e que certamente vão agregar. Claro que num primeiro momento não estou falando de titularidade para nenhum desses 6. Acho que o Botafogo precisa reforçar o elenco, mas talvez não precise reforçar com muitas peças, só com peças de qualidade para agregar em qualidade ao elenco e automaticamente esses jogadores agregariam em quantidade e certamente vão ajudar quando entrarem em campo. Enfim, Botafogo deve perder e isso vai se confirmar nos próximos dias. Caio Alexandre e Canu, mas olha para a base e vê uma força vindo desses garotos que têm se destacado aí nessa fase final de Campeonato Brasileiro. Lembrando sempre não falei do Matheus Nascimento, que foi bem na maioria dos jogos, contra o São Paulo acabou jogando pouco tempo, e do Cezinha, que foi bem em alguns jogos e contra o São Paulo também jogou pouco tempo. Ou seja, o Botafogo vai, claro, precisar se reforçar, mas tem aí algumas peças importantes vindo da base. É o seguinte, no vídeo mais tarde teremos um outro vídeo com as principais notícias do dia. Marcelo Chamusca já comandou nessa terça-feira, já foi a campo comandar o treinamento, já ter o primeiro contato ali com os jogadores, pensando na última partida contra o Ceará na quinta-feira às 9h30. Depois disso, uma semana depois, daqui a uma semana, o Botafogo estreia também no meio de semana pelo Campeonato Carioca. Então já temos aí uma transição de competição e vamos ver se já no primeiro jogo teremos grandes mudanças na equipe. Não acredito que isso vá acontecer, mas a tendência é que ao menos o técnico Marcelo Chamusca apareça à beira do campo. Enfim, é isso, galera. Mais uma vez te convido para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like no vídeo e mandar o seu comentário. Vamos trocar ideias a respeito do Fogão. Valeu, galera. Um abraço.